Saiu a lista dos 10 smartphones mais procurados atualmente aqui no Brasil. Vou listar esses 10 smartphones, comentar sobre cada um deles resumidamente, para o vídeo não ficar prolongado. E esses comentários que eu vou passar aqui vai ser muito interessante. Então, antes de mais nada, já deixa o like para que mais pessoas alcancem essas informações que eu vou passar aqui neste vídeo, ok? Então vamos lá. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Então a gente vai listar esses 10 smartphones, os mais procurados atualmente aqui no Brasil. São 3 da Motorola, 2 da Xiaomi e 5 smartphones da Samsung. Ou seja, a Samsung está no topo aí de vendas aqui no Brasil. Vamos listar aqui, começando com o primeiro da lista, que está no topo da lista, é o Motorola One Vision. Esse aparelho aqui lindão que vocês podem ver, já tem diversos conteúdos aqui no YouTube sobre esse smartphone. Inclusive aqui no canal também já fiz o unboxing, as primeiras impressões. Review preliminar do smartphone. É um smartphone que está chamando muita atenção da galera por causa do seu formato, né? Ele é um pouquinho diferenciado, como vocês podem ver. Claro, por ser da Motorola, né, já chama muita atenção da maioria da galera que procura um novo smartphone, né? A Motorola vende muito bem aqui no Brasil. Então vocês podem ver que ele tem um formato, ele é fino aqui, sabe? Fino aqui e alto. Então ele é perfeito para você pegar ele com uma mão só, principalmente para capturar selfies. Ele é perfeito por causa disso, porque tem alguns smartphones que é mais largo, aí para você esticar a mão para capturar uma selfie, às vezes você não consiga nem colocar o dedo aqui no centro do botão, né, do obturador para capturar selfie. Às vezes você tem que usar o botão de volume, mas mesmo assim fica muito desconfortável dependendo do formato do smartphone. Então a Motorola colocou o smartphone num formato diferenciado, né? Esse formato aqui é chamado de 21:9. A tela, a proporção da tela, vocês podem ver que as bordas é bem reduzida aqui, não tem notch, mas tem uma perfuração aqui para alocar a câmera do smartphone. De forma geral, um smartphone muito interessante porque ele vem com memória UFS 2.1 de 128 GB com 4 GB de memória RAM. Então, por ele ter esse tipo de memória, ele processa as coisas mais rapidamente. Então, por causa disso, vai ser muito difícil você ver o smartphone lento, travando ou coisa do tipo. Inclusive, esse tipo de memória é até mais avançado que qualquer outro smartphone lançado no ano passado, até mesmo mais avançado que o Redmi Note 7, por exemplo. Então, eu acho que é por causa disso que o smartphone vale muito a pena. Além disso, ele foi lançado por R$ 1.999, mas hoje você já consegue comprar ele por R$ 1.600, o que vale a pena ainda mais. Outro recurso interessante que veio nesse aparelho foi que a Motorola estreou o modo noturno na câmera nativa dos aparelhos da Motorola. Ele vem com o modo noturno que você consegue capturar ótimas fotos à noite. Pena que essa função não funciona na câmera frontal como a maioria dos smartphones. Aí você tem que instalar o Gcam. O Gcam para ele ainda não funciona. Vale lembrar isso, mas provavelmente daqui a alguns tempos vai surgir uma versão aí do Gcam, modificação para ele. E quando sair, não se aveste não, que eu vou mostrar ele aqui para vocês no canal, ok? O segundo modelo da lista é o Redmi Note 7, que é um aparelho que dispensa comentários. Eu acho que você já está cansado de ver vídeos aqui no YouTube falando sobre esse aparelho. Tem muita gente falando sobre o dispositivo. No meu canal mesmo eu já falei de tudo sobre esse smartphone, então dispensa comentários. Atualmente ele é um dos smartphones mais vendidos no mundo inteiro. No mundo inteiro já vendeu mais de 15 milhões de unidades, então dispensa comentários. É um aparelho que está sendo bem vendido por causa das suas características para o preço que é cobrado nele. Então é um dos melhores custos-benefícios. Então hoje, na loja que eu recomendo, inclusive, que é a Amazon Brasil, é uma loja que vende os aparelhos já no Brasil, já tem estoque no Brasil, então você não vai se preocupar com importar, pagar taxa, sabe? O link de compra, inclusive, de todos esses smartphones que eu estou falando já está aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer mais. Então é um aparelho que é muito interessante. Hoje você consegue comprar ele nessa loja que eu estou recomendando, cerca de 1.100, 1.200, no máximo R$1.300 na versão de 128 GB. Então imagina aí, tu comprar um aparelho desse com 128 GB por R$1.200, R$1.300, vale muito a pena, não é mesmo? Além disso, ele tem um design muito interessante. Outras características que chamam muita atenção no aparelho, essa configuração dupla de câmera, né? Uma de 48 megapixels, tem a proteção Gorilla Glass 5 na traseira e na frontal, ou seja, mano, ele vai ser muito difícil quebrar se tomar qualquer queda da sua mão por causa dessa proteção. Claro que você ainda vai usar o aparelho com a case de proteção, então quase que nunca o aparelho vai quebrar se cair da sua mão. Mas se cair, se eventualmente você tiver sem a capa, vai ser muito difícil, porque eu já até fiz testes aqui de deixar o aparelho cair e ele não quebrou, mano, sem a capa, para vocês terem ideia. Não, eu fiz o teste também com a capa.
porque dificilmente alguém vai usar um aparelho desse de vidro sem capa, né? Bom, o terceiro modelo da lista é o Mi 8 Lite, que completa aí o segundo smartphone da Xiaomi, os mais procurados aqui no Brasil, né? Como eu falei, desses 10 smartphones, 2 são da Xiaomi, então o Redmi Note 7 e o Mi 8 Lite, que tá aí atrás do Redmi Note 7. É um aparelho também que a galera, eu recebo muitas perguntas hoje, principalmente no meu direct, no meu Instagram. Anderson, compra o Mi 8 Lite ou o Redmi Note 7? Então tô sempre recebendo essa pergunta, porque as pessoas estão sempre nessa dúvida aí, se compra o Mi 8 Lite ou o Redmi Note 7, por causa da sua faixa de preço, que está praticamente igual um ao outro. O Mi 8 Lite é um pouco mais barato até, você consegue comprar por R$1.000 nessa loja que eu recomendo, mas é basicamente o mesmo aparelho. O Mi 8 Lite é basicamente a mesma configuração de hardware, construção, câmera do Redmi Note 7. Claro que tem algumas diferenciações, e a principal dela é que hoje a gente só recomenda aparelho que pega o Gcam. Então o Mi 8 Lite tem essa limitação, ele não pega o Gcam, tipo você baixar o aplicativo e instalar ali, porque o Gcam não tem na loja de aplicativo, você tem que baixar por fora, né, o APK, jogar para o aparelho e instalar. Então o Redmi pega o Gcam, que você consegue capturar fotos à noite, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal, e o Mi 8 Lite não. Para você colocar o Gcam, você tem que, desbloquear o bootloader, fazer root, que é um longo processo e eu não recomendo. Então é basicamente o mesmo aparelho, ele oferece basicamente a mesma coisa que o Redmi Note 7 oferece. É também um aparelho muito interessante, caso você bater o olho e quer ele de qualquer jeito, vai fundo, você não vai se arrepender não. O quarto smartphone da lista é o Galaxy A30, que é um aparelho também que eu venho testando aqui nos últimos dias. Um aparelho também muito interessante, que foi desenvolvido para bater de frente aí com esses aparelhos que estão sendo vendidos bastante aqui no Brasil, né? Como o Moto G7 Plus, o Redmi Note 7, Mi 8 Lite. É um aparelho que basicamente tem a mesma configuração desses outros aparelhos. Claro que tem algumas diferenciações, como por exemplo o processador. O Redmi Note 7 vem com o processador Snapdragon 660. Já o Galaxy A30 ele vem com o processador construído pela própria Samsung, que também tem algumas limitações, principalmente no suporte ao Gcam. Então a gente que é youtuber, que cria conteúdo, não tá recomendando aparelhos que não pegam o Gcam. Então essas empresas aí tá na hora de se virar aí, mano, porque vai ter um tempo que a gente só vai recomendar aparelho que pega o Gcam, porque o Gcam dispensa comentários, é um aplicativo de câmera milagroso, então a gente não vai deixar de recomendar para uma pessoa um aparelho que pega o Gcam para um aparelho que não pega o Gcam, porque posteriormente ela pode se arrepender só por causa disso. Tem gente que se arrepende só por causa disso, porque você vê um aplicativo que você quer utilizar, tá todo mundo utilizando, e aí você pega um aparelho, comprou um aparelho que não pega esse aplicativo. É uma decepção tremenda. Mas de forma geral é um aparelho muito interessante também, porque ele também vem com tela Super AMOLED, que é muito melhor que as telas que vem no Mi 8 Lite, por exemplo, e no Redmi Note 7, que é tela do tipo IPS. Então essa é uma característica particular do aparelho também que torna ele mais interessante. O quinto dispositivo da lista é o Galaxy S9. É um aparelho que eu recebo muitas perguntas atualmente. O Anderson, eu tô com R$2.000, eu quero comprar um smartphone, qual eu escolho, qual você me recomenda? Mano, se a pessoa tem R$2.000, mano, vai fundo, vai sem medo no Galaxy S9, porque é um aparelho que foi lançado como um topo de linha e que hoje você consegue comprar ele por no máximo R$2.000, R$2.200 nas lojas online aí do Brasil. É um aparelho que vale muito a pena. Então se você tem R$2.000 e quer comprar um aparelho novo, não compra esses intermediários aí da Xiaomi não, como o Mi 9, Mi 9 SE, que custa quase a mesma coisa do Galaxy S9. Vai de Galaxy S9, que é muito melhor que esses aparelhos da Xiaomi, até mesmo os topo de linha. Eu posso falar isso aqui abertamente porque eu sei que é melhor, porque, por exemplo, o Galaxy S9 vem com alto-falante estéreo, vem com melhor captação de áudio, que, mano, dispensa comentário. Os melhores smartphones para captar áudio e gravar vídeo são os aparelhos da linha Galaxy, os topo de linha que eu tô falando. Tela Super AMOLED, então é um aparelho muito interessante. Claro que tem algumas limitações, ainda assim tem algumas diferenciações com esses aparelhos da Xiaomi, por exemplo, que vem com configuração de câmera tripla, que vem com câmera ultra wide. Já esse Galaxy S9 tem essa limitação na câmera aí, que alguns aparelhos não vem com sensor triplo, então vai ter essa limitação. Mas no conjunto geral, de forma geral, as outras características, vale muito a pena o Galaxy S9. Eu particularmente compraria o Galaxy S9 ou S9 Plus que qualquer outro aparelho aí topo de linha da Xiaomi. É uma escolha particular minha, você provavelmente tem outro pensamento, eu respeito isso, beleza? Sexto smartphone da lista é o Moto G7 Play, um aparelho bem econômico, é um dos aparelhos que está sendo bem vendidos aqui no Brasil por causa do seu custo-benefício. Geralmente as pessoas que não querem gastar muito em smartphone, querem um aparelho, mas não querem gastar muito. Então o Moto G7 Play está nessa lista aí na sexta posição como um aparelho mais procurado no Brasil. É um aparelho que é até interessante, né?
para você comprar para sua tia, para sua mãe, porque ele tem bordas reduzidas na tela. Uma coisa muito interessante para um aparelho econômico da Motorola, que eu achei muito interessante a Motorola colocar, e eu me surpreendi mesmo, foi com a entrada USB-C, ou seja, ele vem com aquele cabinho que você pode conectar tanto de um lado quanto do outro, porque não faz diferença. Mas tem aqueles antigos aparelhos que vem com a conexão do cabo que você tem que colocar do lado certinho. Então essa é uma entrada inclusive mais avançada, né? Que dispensa comentários, até que recarrega o aparelho mais rapidamente por causa dessa entrada aí, e suporta outros tipos de carregadores. E além disso, é um aparelho que hoje você consegue comprar ele por no máximo R$700. 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM. Muito interessante, mas é um aparelho definitivamente para as pessoas que não são tão exigentes. O sétimo smartphone da lista é o Galaxy A50. Como eu falei, né, o A30 não tem uma versão com 128 GB. Se você quiser um aparelho da Samsung dessa linha A aí, com 128 GB, aí você já tem que partir para o Galaxy A50. Mas ainda assim é um aparelho também que, por ter processador construído pela própria Samsung, ele tem uma limitação no suporte a Gcam. O Gcam, pessoal, para funcionar nesses aparelhos Android, ele depende muito de uma pessoa pegar o aparelho, né, testar aquele aplicativo especificamente para aquele aparelho, porque é um aplicativo que não está disponível na loja. Então cada aparelho deve ter uma versão do Gcam. Então esses aparelhos, por não ser popular e até mesmo por ter processador meio que não é popular no mundo inteiro, dificulta a disponibilidade do aplicativo, porque depende de uma pessoa ter o aparelho com aquele processador para construir, desenvolver, modificar o Gcam para esse aparelho. Então ele tem uma limitação nessa questão aí do suporte ao Gcam, mas de forma geral, né, tirando isso, é um aparelho muito interessante. Muito interessante, eu compraria também sem pensar duas vezes, porque é um aparelho que tem uma boa interface de usuário, inclusive, muito semelhante ali do Galaxy S10, que foi um aparelho que eu testei aqui, gostei bastante o tempo que eu utilizei. Tela Super AMOLED com resolução Full HD, 128 GB de armazenamento, então dispensa comentários. É um aparelho também que é muito interessante, mas tem uma limitação no Gcam. O oitavo smartphone da lista é o Samsung Galaxy S9 Plus. Como eu falei, tem muitos aparelhos da Samsung, né, que foi lançado no ano passado, ou até mesmo o S8, o S8 Plus, que são aparelhos que na época deles eles foram lançados como topo de linha e que hoje ele custa bem menos, e é por causa disso que ele vale a pena comprar de olhos fechados. O S9 Plus também é um aparelho muito interessante, né? Tem algumas melhorias se comparado ao S9 normal, como na capacidade da bateria, né? Uma configuração de câmera, uma câmera a mais que o S9 normal. Se você tiver cerca de R$ 2.300 para comprar um smartphone, mano, pode comprar o Galaxy S9 Plus sem medo, porque é um aparelho que eu super recomendo, e você vai ver muitos youtubers aí recomendando esse aparelho, porque é um aparelho topo de linha que hoje custa bem menos do que ele deveria custar, entendeu? É basicamente isso. Você consegue comprar ele por no máximo R$ 2.500. No lançamento dele ele custou mais de R$ 4.000. Então por aí você já vê que hoje, por ele estar custando isso e ainda a gente conseguir encontrar ele em algumas lojas online, ele vale muito a pena. O nono smartphone da lista é o Samsung Galaxy A10. É um aparelho muito econômico. Como eu falei aqui, comentei sobre o Moto G7 Play, é um aparelho econômico. É para aquelas pessoas que realmente, definitivamente, não são exigentes. Enfim, pessoal, nem adianta falar muito sobre o Galaxy A10, porque é um aparelho super econômico. 32 GB de armazenamento, 2 GB de memória RAM, tela de resolução HD+, e não Full HD. Então ele é muito econômico. Ainda assim, não tem sensor de impressões digitais, então ele é super econômico, definitivamente voltado para as pessoas que não são exigentes. E o último smartphone da lista, na 10ª posição, é o Motorola Moto G7 Power, que é outro smartphone muito interessante também, dependendo da faixa que você está querendo pagar um smartphone. O Moto G7 Power, hoje você consegue comprar ele por cerca de R$ 1.100. Ele tem uma versão de 64 GB, tem uma versão de 32 GB e uma de 64 GB. 32 GB com 3 GB de memória RAM e 64 GB com 4 GB de memória RAM. Um aparelho que vem com processador Snapdragon 632, tem o suporte para o Gcam, né? Ainda que algumas versões não funcionem muito bem, mas por ele ter processador Snapdragon, aí sim, beleza. É um aparelho que você também pode comprar sem medo, só que é um aparelho não tão elegante por causa da sua capacidade de bateria. A capacidade da bateria desse aparelho deixa ele deselegante, deixa ele muito robusto, muito grosso, mas também é um aparelho voltado para as pessoas que não se importam com isso e querem realmente um aparelho com bateria de 5.000 mAh. É bateria para você utilizar o aparelho tranquilamente o dia inteiro sem se preocupar com a bateria descarregar.
Além disso, ele vem com um carregador super rápido, que rapidamente, se você conectar ali na tomada, ele recarrega rapidamente essa bateria. Claro que não recarrega completamente, mas até os 50% ele consegue recarregar rapidamente. Mas é definitivamente um aparelho que é voltado para a galera que quer um aparelho com boa bateria e não se preocupa com o aparelho ser bonito, sabe? Com aquela elegância toda de construção, porque essa capacidade realmente deixa o aparelho feinho, viu? Enfim, pessoal, finalizando a lista aí dos 10 smartphones mais procurados atualmente aqui no Brasil. Futuramente, daqui a alguns meses, né, se essa lista mudar, eu venho aqui com outro vídeo semelhante a esse, para vocês ficarem por dentro dos aparelhos que estão sendo bem procurados, bem vendidos aqui no Brasil, né? E comentar rapidamente, né, resumidamente sobre cada um deles aqui, para ajudar você na sua escolha de compra do seu smartphone, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.